Atos capítulo 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, devia-se cumprir a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Pois ele era contado como um de nós e teve parte neste ministério. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado e, precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras se derramaram. E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles este campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e outro tome o seu lugar. Assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram 2, José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido para assumir o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar.
Então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Atos capítulo 2. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuída entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos aos judaísmos, cretenses e árabes. Todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele, que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegrou e a minha língua exultou, e além disso, o meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos,
concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que fariam dos seus descendentes assentar-se no seu trono. Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e sua carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe e quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava, exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Atos 3. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona, e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamado Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante deste acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso,
Pedro disse ao povo: Homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão e Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo e pedistes que um homicida fosse libertado. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que venho por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo que já foi nos predeterminado, Jesus. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A eles ouvireis em tudo que vos disser, e acontecerá que toda pessoa que não ouvir este profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que os sucederam também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: por meio de tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou seu servo e enviou-o a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades.